Boa tarde, sábado 17 de julho de 2010, estamos chegando com mais um Papo de Botequim aqui pela TV Vitoriosa. Você está até perguntando aí, cadê o Lara, cadê o espaço aqui do Lara? Lara está em merecidas férias, depois de um ano aí de sucesso no Papo de Botequim e agora vai curtir lá os seus 20 dias, daqui a uns dias ele volta já recomposto, também tem o trabalho dele na rádio lá em Araguari. Descansa, Lara, que a gente abre e fecha o Botequim, recebendo pessoas importantes, pessoas interessantes, recebendo música de primeira, recebendo atrações, recebendo assunto de todo tipo que se comenta na cidade, que se comenta no estado, no Brasil e no mundo. E hoje recebendo também aqui os nossos convidados aqui, Cristóvão vai fazer o som pra gente hoje aqui no Botequim. Boa tarde, Cristóvão, beleza? Boa tarde, Carlinho. Prazerão estar aqui com você, né? Participando desse seu programa, que é grande sucesso aqui na televisão do Triângulo Mineiro. Cristóvão, que aí é sertanejo universitário de primeira linha. Sertanejo universitário pegou pra valer, né? É a bola da vez, né? É a bola da vez, é a tendência, né, musical do momento, o sertanejo universitário. E como é que tá a agenda ultimamente pro sertanejo universitário? Tem espaço merecido na cidade aqui pro sertanejo universitário? Tem, o sertanejo universitário é o que está comandando e tem todas as agendas, se a gente conferir, só tá dando o sertanejo universitário, né? Tá certo, daqui a pouquinho então nós vamos ver o Cristóvão, o que ele trouxe pra gente hoje aqui, para animar o Botequim aqui. Recebendo hoje também aqui, doutor Marco Aurélio Nogueira, promotor de justiça de Uberlândia. Prazerão estar aqui. Igualmente, Carlinhos. Prazer ver o Cristóvão e a Fabiana. É um grande prazer estar com você. Também a Fabiana, psicopedagoga, Fabiana Gomide, psicopedagoga, e tem assunto interessante para falar hoje, hein? Tem um assunto importante para a Fabiana falar e para o doutor Marco Aurélio também, um assunto que vai render muito. Essa semana já teve aí um pouco de debate em cima disso, a questão aí envolvendo a educação mesmo de criança, a questão de poder, se pode, se não pode, educar com mais rigor, dar umas palmadinhas, dar uns tapas ali no traseirinho do menino ali. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso aqui. Lembrando que hoje, 17 de julho, há exatos 16 anos atrás, só para matar um pouco a saudade, né? O Brasil conquistava o tetracampeonato mundial lá na Copa dos Estados Unidos. Quem não se lembra daquela decisão com a Itália, né? Vai para os pênaltis, o Baggio erra o pênalti, o Brasil vira campeão do mundo, tetracampeão em 94. Esse ano não deu, né? Mas vamos ver se 2014 a coisa nunca vi uma reverte, Copa tão né? feia na minha vida. Nossa, e eu quero esquecer rapidinho. Tá certo? Bom, vamos falar com o doutor Marco Aurélio aqui. Viu essa questão dessa semana aí, da questão de educação? Afinal de contas, é bom umas palmadinhas na meninada? Aliás, antes de falar com o doutor Marco Aurélio, Maninho, dá pra gente rodar aquela matéria que foi aí veiculada já falando sobre o assunto? Vamos assistir, doutor? Vamos lá. Quem já não levou umas palmadas dos pais quando era criança? O tapinha educativo atravessou gerações nesta família. A gente obedecia porque tinha medo, mesmo com medo que a gente tinha de apanhar, a gente já ia pensando, não vou fazer porque senão eu apanho, né? Mas de uns tempos pra cá, o assunto ficou delicado. No Distrito Federal, só nos primeiros 5 meses do ano, 1.200 crianças foram agredidas pelos pais ou tios. Pais, professores, educadores de uma forma geral, podem ficar proibidos de beliscar, empurrar, usar a força física para machucar e provocar dor a uma criança. O projeto de lei não fala especificamente em palmadas, mas elas também podem estar com os dias contados. Para o governo, os adultos precisam entender que é possível educar sem bater. Se elas apanham, elas entendem que bater é normal. E elas reproduzem. Então elas reproduzirão na escola desde muito cedo, elas reproduzirão na vida profissional, na vida esportiva, e nós não teremos a sociedade dos direitos humanos, que é a sociedade da paz e de um respeitando ao outro. Esta psicóloga discorda e avalia que é um exagero da Secretaria dos Direitos Humanos. Segundo ela, um tapa educativo é diferente de agressão. Se existe respeito, se existe um verdadeiro diálogo, onde a criança sabe que vai ser ouvida pelo pai e pela mãe, a questão de se hoje ela recebe um pequeno beliscão, uma palmadinha de advertência, não é tão grave, nem é tão séria. Quem já levou umas palmadinhas dos pais por fazer arte, garante. Tapinha não dói, não.
É assunto que vai render. Eu particularmente apanhei pouco, quase não apanhei, né? Eu lembro de algumas palmadinhas, algumas chineladas da minha mãe ali que não se converteram em um malefício para mim. Mas eu repito a pergunta que foi feita na reportagem do doutor. É possível educar sem bater? É. E quem nunca ouviu aquela velha frase que pé de galinha não mata pinto, não é? Quando você estava falando da sua mãe, eu recordo da minha também, que me dava o famoso beliscão da minha mãe. Ela era por debaixo da mesa e todos nós fomos criados, de uma certa forma, com essa violência chamada de amor. Um amor um pouco violento. E nós conversávamos aqui hoje nós dois, da necessidade da sociedade repensar essa situação. O que está acontecendo é que perdeu-se o limite entre a palmadinha e o tapa. Perdeu-se o limite entre uma pequena chinelada e o currião comendo nas crianças. Ou seja, a violência atingiu cada vez mais as crianças. Aqui, por exemplo, em Uberlândia, nós temos casos de bebês apanhando. Veja, uma criança de 2, 3 meses que mãe, avó, tia bate porque está chorando. Então, há um certo descontrole educacional em relação a isso. A sociedade terá que repensar. Eu, particularmente, entendo que todos nós fomos criados de uma forma. Esta nova geração, ela precisa ser criada de outra forma. Agora, eu concordo com a psicóloga quando fala que há um certo exagero da secretaria em colocar isso como uma solução da sociedade. A solução da sociedade, o senhor Vanucci, que estava aí agora, não é o senhor proibir o tapa de quem ama, é o senhor criar mais creches. A solução da sociedade é, ao invés do senhor ficar fazendo propaganda de Copa do Mundo, é fazer propaganda para as pessoas terem controle de natalidade. É isso que nós estamos pagando caro, entendeu, Cristófilo? Porque as crianças estão chegando cada vez mais violentadas, mais agredidas, e o velho tapa querido das nossas mães, dos nossos pais, aliás, o meu pai olhava só para mim. Havia uma imposição de respeito. Raspava a garganta. E isso é culpa da mamãe, viu? A mamãe falava assim, se seu pai souber... Então, esse limite, né? Acho que a Fabiana explica até melhor do que eu. Né? Fabiana, você está falando em creche, a Fabiana tem essa vivência diária, né? A questão da creche. Chega criança ainda em creche com esse problema, até bebê. O doutor Marcelo está falando aqui, bebê apanha, não sabe por que está apanhando, às vezes está com dor e está apanhando porque está chorando, porque está com dor e aí aumenta a dor ainda mais, né, Fabiana? Infelizmente, o agravante que está acontecendo é que 99% das mães, elas trabalham. Então, chegam com N fatores da vida conjugal ou problema financeiro. Então, a criança começa a chorar querendo alguma coisa e vai para a batida, né? E uma palmada, até onde que vira uma surra? 5 palmadas, um tapa na cara que vira uma bofetada. Então, são agressões que eu acho que os pais têm que reverter isso numa conversa, de sentar, de parar e dar 1 minuto de qualidade para os filhos, olhar no olho, porque hoje as mães não se importam em colocar no colo, perguntar como que foi o dia, até da troca mesmo, da higienização das mães, não acontece hoje com privacidade, né? Então, assim, quer dizer, hoje tem muita coisa que é motivo de se ficar bravo, né? Coisas de criança que talvez não são respeitadas como coisas de criança, e aí é motivo de bater, né? Porque tem coisas que a criança faz. Eu também acredito que um dos grandes problemas é a própria mudança a partir da década de 80. A mulher, quando casava, a mulher da época dos nossos pais, era a mulher chamada do lar, inclusive com pouquíssimos direitos, não é? Na década de 70, por exemplo, se uma pessoa casava e se separava, a mulher praticamente não levava nada. Né? Veio, então, a Maria da Penha, já no ano 2000, e veio essa modificação da mulher indo para o trabalho. Então, a gente tem que repensar a família. Há casos interessantes que a gente vê na justiça, que é o pai que cuida das crianças. Então, qual é o referencial que se tem? Bom, isso é um detalhe que eu acho que um psicopedagogo, um psicólogo entende mais do que eu. O que eu acho que está acontecendo é que as crianças estão sendo agredidas.
E em Uberlândia, há um excelente trabalho do Dr. Epaminondas e do Dr. Cardarelli na educação dessas famílias nesse sentido. A Fabiana tem razão. Uma mulher sai de casa às 7 horas, volta para casa às 6, 7 horas da noite. Durante um período de 12 horas, são as creches que estão criando as crianças. A gente tem que repensar exatamente esse valor. E acaba transferindo para a creche a responsabilidade que seria da família, que seria do pai e da mãe? Exatamente. Exatamente. A gente tem elos de afinidade com o professor, com o pessoal da creche muito maior. A Fabiana é um exemplo claro disso aí, que tem várias crianças que a tratam como mãe. Então, tá aí o recado. Agora, isso ainda vai passar lá pelo Congresso, ainda vai ser aprovado. Pode-se dizer hoje, doutor, que a questão da violência passou por essa instância, vamos dizer assim, de apanhar quando criança? Quem apanha quando é criança aprende a bater quando fica adulto? Posso dizer, Fabiana? Eu acho que é tudo um exemplo. Que eu reproduzo, que eu faço hoje, que eu vivo hoje, eu reproduzo amanhã. E eu ainda sou a favor que ele realmente seja referendado e criado essa lei, porque hoje as crianças estão sofrendo muito. E me indigna muito ao ponto de saber que se um filho seu chega numa escola e ganha um beliscão, aí o beliscão fica roxo, que autoridade tem esse professor, desse cuidador, de uma mãe social, de causar, e é um estrago emocional que dá muito. Então, hoje, a violência de hoje está sendo consequência, né, de uma atitude que, infelizmente, eu apanhei muito. Não tenho trauma, amo meus pais e não tenho trauma nenhum. É como o doutor Macron falou, é educação por amor, né? Havia um limite, Havia um limite e havia também o olhar do papai, o beliscão da minha mãe, era um beliscão limitado, ou seja, ele dizia, esta pequena dor que você está sentindo é para evitar um mal maior. O que está acontecendo hoje, senhoras e senhores, é por isso que eu acho que todo mundo tem que ser a favor de um projeto, não com esse alarde todo, como se fosse solucionar o país. A solução do país é emprego, é educação, é um controle de natalidade. Mas o que está acontecendo hoje é que o limite do amor passou para o limite do ódio e da violência. As crianças são fruto, às vezes, de um prazer e não de um pedido de melhoria de vida. Às vezes as pessoas não controlam a natalidade, colocam filhos no mundo e os meninos é que pagam. Tá? Eu sempre digo uma coisa para os meus filhos. A minha geração, a nossa geração, já pagou com o passado as nossas dívidas. É verdade. A deles que vai ter que pagar no próximo. Eu sou a favor do projeto. Tá? Não com esse alarde de salvar o país. Isso não vai acontecer. Mas é preciso que diga a todos que o Código Penal, Carlinhos, tem tudo. Ele tem maus tratos, ele tem um estatuto próprio de estatuto da criança e do adolescente, e eu concordo plenamente com a Fabiana quando ela fala qual é a moral de alguém que deixe uma criança numa creche, uma pessoa que trata a criança como se fosse a mãe, a criança volta com um beliscão. Esta mãe que não aceita um beliscão do professor, que está com a criança 12 horas, tá? Pode bater na criança? Que fica com a criança 6 horas, porque depois dorme. Então é esse o grande detalhe. Né? Nós vamos continuar falando disso daqui a pouquinho. Vamos escutar uma musiquinha agora com o Cristóvão, né? Pra gente dar uma amenizada aqui em casos como esse, né? Mas depois daqui a gente vai voltar a falar nesse assunto ainda. Cristóvão, o que você vai mandar pra nós aí? Vou cantar aqui a música que chama Beijadeira, é a música de trabalho que tá no meu CD, já tá tocando nas rádios. Você vai gostar, cara. Aí, Beijadeira com o Cristóvão, então. É um country rock, né? Nesse estilo universitário. Que é o ritmo que tá fazendo sucesso. Eu já ouvi dizer que essa menina é beijadeira. Começa na segunda, beija a semana inteira. Gosta de forró de violeiro, mas só quer zoar. Gosta de forró de violeiro, mas só quer zoar. Corpinho de princesa, barriguinha tá de fora. Chegada na cerveja, muito boa pra dar bola. Se o cara for peão, meio manela, derruba no olhar. Se o cara for peão, meio manela, derruba no olhar. Aqui comigo não, minha filha. Aqui a
Jeripoca pia. Cê quer beijar, nós beija, pode até rolar cerveja, mas vai ter que me amar. Aqui comigo não me afia, aqui a Jeripoca pia. Cê quer beijar, nós beija, pode até rolar cerveja, mas vai ter que me amar. Vai ter que me amar.